pessoal, eu sou Tássio Teixeira e no Cultura Prioridade de hoje nós recebemos Gilvanédia Mendes, que é presidenta da Associação Paraibana dos Profissionais em Biblioteconomia. Gil, tudo bem? Tudo bem, Tássio. Fala um pouco para o pessoal aí quem é Gilvanédia, quem é Gil. Então, Gilvanédia, eu sou bibliotecária, sou pernambucana, sou bibliotecária, sou produtora cultural, estou aqui no estado desde 2017. E a gente vem aí nessa luta, né, em defesa das bibliotecas, do livro, da leitura, das associações, né, dos movimentos sociais em prol do direito à leitura. Nossa, então vamos começar por aí. O que existe em termos de organização da sociedade civil na defesa dessa importante política? Partindo do lugar onde a gente está, do território, né, na Paraíba, a gente tem o Fórum Paraibano do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, criado em 2006, por uma das nossas aguerridas lutadoras, a Jemima Marques. Ela já não está entre nós nesse plano, mas foi um ícone nessa defesa, né, da cultura e da biblioteca, do livro. Esse fórum, inicialmente, ele se reunia aqui em João Pessoa, depois ele passou a ser estadualizado. Fez diversas ações. A participação do Fórum no Salão Internacional do Livro, né? Naquela época, 2010, discutia-se a implementação de planos estaduais e planos municipais de livro e leitura aqui no estado e nos municípios, né? Você tinha toda uma energia, uma movimentação da sociedade civil e dos órgãos públicos, porque existia o Ministério da Cultura, em prol da implementação de uma política de Estado para o segmento. Então nós temos uma história no Brasil, né, muito permeada por políticas pontuais, então seja ela para a biblioteca, seja ela para a produção literária, seja ela para o investimento em feiras e eventos literários. Então, a política ela vem para ser esse braço norteador com diretrizes, com ações, com metas, né, a curto, médio e longo prazo, inclusive colocando dentro da agenda pública, né, essa questão de ter investimento no setor, né? Então, o fórum é desse movimento. Existe, por exemplo, o Fórum de Pernambuco, que também é da época, né, de 2006. Lá eles já avançaram, né, com a política estadual do livro e leitura, já aprovaram como lei e agora estão numa fase de regulamentação, que é isso que a gente precisa ter aqui na Paraíba. Essa discussão do plano estadual, por exemplo, ela começa entre 2010 e 2011 e ela dá uma estagnada em 2016. Houve ainda uma tentativa na gestão de alguns secretários, né, de avançar, houve escutas públicas, houve participação da sociedade, de certa maneira, mas não atingiu, pelo nosso olhar, todas as regiões, as 12 regiões de cultura do Estado, para que pudesse ter conteúdo, material suficiente para se transformar num plano. Então é muito urgente que a gente retome essa questão de construir esse plano de forma horizontal, participativa, democrática, ouvindo o segmento, chegando nos municípios e fazendo realmente, né, uma política que tenha viabilidade, porque não adianta a gente construir a política, né, bonita no papel e a gente dizer de onde vai sair o recurso para investimento, né? Então a gente precisa zerar o número de municípios sem bibliotecas, a gente precisa de mais livrarias, a gente precisa de mais sebos, a gente precisa que o livro literário esteja na mão do aluno, da aluna dentro da escola pública, né? Então a gente precisa de uma série de outros mecanismos de fomento ao segmento para que haja essa democratização do acesso. A gente ainda não venceu o desafio de democratizar o acesso ao livro, seja ele na livraria, seja ele no sebo, seja ele na biblioteca, na escola, né, em todos os espaços onde a população possa ter esse momento, né, de criar, de ler, de escrever e produzir sua própria história. E dentro desse plano, dentro desse sistema nacional, como está João Pessoa? Como está a nossa capital no que diz respeito ao acesso às bibliotecas? Esse é um tema muito importante e necessário que a gente se coloque, né? João Pessoa, até onde se sabe, lamentavelmente a gente não, desde 2010, foi realizado o único e último censo de bibliotecas públicas no país, pelo então Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que era vinculado ao Ministério da Cultura, né? Então, nós tínhamos já uma triste realidade, né, das bibliotecas, muitas delas, quando abertas, mas esvaziadas, sem um orçamento próprio, sem uma equipe qualificada, a ausência do profissional bibliotecário e bibliotecária nesse espaço, como gestor desse espaço,
juntamente com outros profissionais, né, da educação, pessoal da horticultura. Então, João Pessoa, até onde se sabe, é a única capital que não possui biblioteca pública municipal. Até a população meio que fica confusa, porque nós temos 2 bibliotecas estaduais, a do Espaço Cultural e a outra biblioteca que funciona ali próximo à Funjop, ao prédio original da Funjop. Então, são bibliotecas que tentam, né, dar conta dessa demanda gigante que a cidade possui. Você imagina que as pessoas que circulam pela área central estão próximos à biblioteca, mas quem está morando em Valentina, Mangabeira e outros bairros da Zona Sul não tem qualquer condição e nem se deslocam por uma simples questão de passagem, por exemplo, de condição de se deslocar. Então, muitas vezes só tem a passagem para ir até a escola ou para ir fazer uma atividade com os pais. Então, você tem que pensar na criança, no jovem, no adulto, no idoso, né? E a existência de bibliotecas nos bairros ela é muito urgente. Nós tivemos com a minha chegada em João Pessoa, em 2017, eu já vinha percebendo que praticamente era isso. Você tinha as 2 estaduais e não tinha mais biblioteca pública em nenhuma esfera, né, pela cidade. E aí a gente percebeu de 2021 para cá, né, teve a reabertura da Biblioteca Indústria do Conhecimento na Praça da Paz, né, uma biblioteca ligada à FUJOP, a SEDEC, a Secretaria de Educação e Cultura. De certa forma, a FUJOP tem alguma relação, porque é uma vinculada, né, é uma fundação. Mas é preciso a gente construir, né, e aí eu volto a frisar isso de forma participativa. Então o fórum tem se colocado para fazer esse debate, esse diálogo, construir o sistema municipal de bibliotecas públicas de João Pessoa, onde você tem a biblioteca pública municipal sendo a matriz, né, a coordenadora desse sistema, e a criação de bibliotecas espalhadas por todas as regiões administrativas do município de João Pessoa. Então, só dessa forma a gente consegue descentralizar essa política de bibliotecas e realmente dar acesso à população, né, que tem o direito de ler, de escrever e de acessar o conhecimento, né, para a sua própria formação e para o empoderamento, né, por tantos outros direitos. A gente costuma compreender que o direito à leitura é um direito basilar para a aquisição de outros direitos. A partir do momento que eu leio o que está no escrito ou que está em outros suportes e faço a leitura entre linhas, né, a leitura de mundo, como já dizia Paulo Freire, a leitura para além das palavras, eu consigo me colocar, né, compreender qual é o meu papel no mundo, qual é o meu papel naquela comunidade, qual é o meu papel na sociedade, para que eu possa lutar pelos meus direitos e pelos direitos coletivos e me juntar a outras pessoas pelo direito coletivo. Então, acho que esse é o espaço da biblioteca. Há muito debate, Tássio, em relação à biblioteca digital, à biblioteca nas nuvens. Isso não invalida a existência de bibliotecas físicas e bibliotecas digitais. Mas não há como você compreender que a socialização, a biblioteca é esse espaço de convívio, esse espaço de encontro, esse espaço de construção coletiva. Então, o papel dela de armazenar conhecimento, disponibilizar conhecimento, pode ser feito fisicamente e pode ser feito digitalmente. Mas a discussão hoje do equipamento biblioteca, as relações sociais que se criam. Você tem uma ideia, Recife, por muitos anos, não é recente, tem uma grande especulação imobiliária, tem várias lutas do direito à cidade, do direito à moradia, que chegam em determinadas comunidades e expulsam as pessoas e começam movimentos de pressão porque existe a especulação de grandes construtoras por aquela área, sem levar em consideração o direito das pessoas a permanecerem onde querem viver, onde criaram seus laços afetivos e etc. Então, a biblioteca, uma das bibliotecas comunitárias do Recife, a biblioteca do Coque, que é uma dessas comunidades que sofre forte influência de especulação imobiliária, era um ponto de encontro da comunidade, que levava suas crianças para fazer atividades culturais, de leitura, mas também discutia como é que eles iam se organizar e o tempo todo se reorganizar para a luta contra o direito, em relação ao direito de Estado. Bacana. Então é esse lugar que a gente fala de biblioteca pública. Ô Gil, se a gente percebe pela sua fala o impacto negativo dessa ausência na periferia da cidade, se a gente faz essa relação com o Estado, como está o sistema estadual, como é essa relação? Esse déficit da capital, ele é reproduzido nas cidades
do interior também existe esse déficit? Como é essa relação? Você fala de 2 bibliotecas estaduais na capital. Como é isso no estado? Olha, até as últimas informações que eu tenho do ano passado, inclusive a gente está com um projeto de pesquisa com essa temática, nós temos um problema urgente, já antigo, mas o que nunca deixou de ser urgente, que é, de fato, a oficialização de um sistema, a institucionalização do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas da Paraíba. Até o ano passado eu estava tramitando uma proposta. Eu desconheço o teor da proposta, porque também, não enquanto presidenta da Associação de Bibliotecários da Paraíba, enquanto coordenadora do Fórum do Livro e Leitura, eu não tive acesso, não fui chamado, nós não fomos chamados para debater essa proposta. Afinal, é um órgão que se cria dentro de uma Secretaria Estadual da Cultura e que tem que dialogar com todos os outros órgãos que estão fora da Secretaria, que estão nas representações da sociedade civil. Também desconheço essa coordenação do curso de biblioteconomia, o Conselho Regional de Biblioteconomia, o órgão fiscalizador da profissão, se teve ciência desse projeto de lei, mas existe um projeto de lei que estava circulando, não tenho conhecimento se já chegou na Assembleia Legislativa, para a oficialização desse sistema que existe há muitos anos na prática, mas não existe de fato, como se diz, não existe de direito. Então, a criação do sistema, oficialmente, ele precisa levar em consideração que um sistema ele tem o papel de apoiar, de subsidiar, de fomentar, de fazer formação, de articular, de mobilizar o que acontece nos municípios no tema biblioteca pública. Então, se eu tenho 223 municípios na Paraíba, é papel desse sistema acompanhar o que está acontecendo, se a biblioteca pública de Ingá, se a biblioteca pública de qualquer município de Serraria está funcionando, se ela existe, em que condições, se tem pessoal qualificado, se não tem. Não é que o sistema vá fornecer tudo, porque isso é papel do município, mas se o sistema ele não acompanha, ele não cobra, ele não monitora, isso fica por conta dos prefeitos e do seu secretariado. Há prefeitos que são sensíveis, que têm um olhar voltado para a cultura, onde está normalmente ligada à biblioteca. O que acontece, Tássio, um problema sério no Brasil é que sempre foi muito difícil o diálogo entre educação e cultura, por mais óbvio que pareça. Você diz, não, educação e cultura tudo a ver, mas na prática as pastas, desde a época dos governos Lula e Dilma, já se tinham grande dificuldade para se construir políticas que tenham essa intersecção, que é a educação e cultura. Porque a biblioteca, ela não é um espaço só de cultura, ela é um espaço de educação, ela é um espaço de lazer, é um espaço de muitas outras áreas, É um espaço do brincar, É um espaço da arte, é um espaço da recreação. Então, esse lugar da biblioteca, ele sempre ficou assim, a biblioteca sendo muito jogada. Ora você chega no município, a biblioteca está dentro da educação. Ora está ligada à Fundação de Cultura. Ora não está ligada a canto nenhum. Você tem no Recife, as bibliotecas públicas de Recife hoje estão ligadas à segurança urbana. Eu acho que é um dos únicos casos. Agora, lá tem funcionado. Por quê? Porque o secretário, que está à frente já há bastante tempo, foi para Bogotá, foi para Medellín, ficou vislumbrado, viu como é que o equipamento de biblioteca funciona lá, principalmente nessa questão da redução de violência, e tentou trazer o que ele considerou de interessante para implantar dentro dos COMPAS, que é aqueles Centros Comunitários da Paz, que oferece um conjunto de serviços. Então, eu sou muito defensora que a biblioteca esteja na cultura ou na educação, ou, se possível, numa fundação que trabalhe em articulação com as duas pastas. Eu digo isso por quê? Porque nós temos o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, dentro daquele Sistema Nacional de Cultura, você tem o fundo, o plano e o que a gente chama CPF, o Conselho, o Fundo e o Plano. Então, é nessa estrutura que você recebe, inclusive, recurso a nível federal. Então, vai passando de fundo para cada fundo, de fundo nacional para fundo estadual para um fundo municipal. Então, isso fortalece a política. Gil, se você traz para a gente o tamanho do problema da deficiência na nossa capital, amplia isso para o Estado diante da falta de um sistema que funcione, Eu imagino o tamanho do problema que deve ser em tempos de ultradireita, de ataque constante à cultura, à educação, de corrupção direta cada vez mais forte dentro da educação nacional. Então, como está hoje no Brasil esse debate?
É exatamente isso, Tássio. É luta o tempo inteiro, né? A gente vive num processo de resistência já há bastante tempo, mesmo em tempos que a gente não tinha percebido a raiz do bolsonarismo já implantada, né, em nosso país. E ainda antes do golpe, 2016, nós já sofríamos, né, com as descontinuidades. Então, por isso que a defesa da política nacional de leitura escrita, que é a última legislação, né, mais recente, 2018, sancionada em 2018 ainda pelo governo, sob muita pressão do governo Temer, nós já passávamos por essas descontinuidades, principalmente, como eu falei, porque a política precisa sair do âmbito nacional, né, e ser regulamentada para que os estados e municípios tomem como guia para construir os seus próprios planos. Então, quando eu citei Pernambuco, é porque o Pernambuco começou a fazer essa tarefinha lá atrás, em 2013, e avançou em 2016 e tem a política estadual. E agora está caminhando para ter a regulamentação. A nível nacional, desde o desmonte em 2016, a gente começou lá, né, com o golpe, e foi só se ampliando. Então, foi a ideia de desmontar mesmo a estrutura que se tinha de política pública para o segmento do livro, leitura, literatura e bibliotecas no país. Desmonte do MINC, o fechamento, né, o desmonte da diretoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas, a DLLB. Dentro da diretoria nós tínhamos um outro conjunto de órgãos, entre eles o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é o responsável por coordenar as políticas a âmbito nacional, acompanhar as políticas no âmbito estadual, ajudar os municípios, lançar editais, lançar todo tipo de recurso e fomento para o segmento de bibliotecas, que é um elo do amplo segmento, né? Nós temos aí todo mundo que atua como poeta, escritor, nós temos os bibliotecários, os professores, os agentes de leituras, mediadores, né? Os ilustradores. Depois nós temos o elo produtivo, quem trabalha com as editoras, com as livrarias, os sebos, os distribuidores. Então, assim, é um conjunto de pessoas e profissionais muito amplo e cada um com suas especificidades. E tudo isso girando em torno, né, da luta, né, de cada um à sua forma, por essa política, a política do direito de ler e escrever. Então, hoje não temos essa diretoria, nós temos um sistema nacional, na minha concepção, extremamente capenga. Mas não tem a diretoria, mas existe alguém com essa tarefa ou foi simplesmente abandonada? Quando a diretoria foi dissolvida, ficou apenas o sistema nacional. O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tem sim uma coordenadora, mas de lá para cá não tivemos lançamento de nenhum tipo de edital. Existia um encontro internacional muito importante, até onde eu tenho conhecimento, ele não teve essa realização. O diálogo com os sistemas estaduais de bibliotecas públicas também se perdeu demais, ficou tipo cada um por si, né? Alguns que já têm orçamento, como Minas Gerais, São Paulo, então conseguem desenvolver seus trabalhos, e os outros ficam fazendo como podem. Então o esfacelamento do nacional e muito prejudicou. Não tivemos o censo, que em 2020 era esperado o segundo censo, né? A cada 10 anos ter um censo de bibliotecas públicas no país, para saber qual era um termômetro, para saber como estava a realidade, se tínhamos avançado na abertura de bibliotecas, na qualificação desses espaços, e a gente não tem. Hoje, eu digo que é como se a gente estivesse em cima, num avião, e embaixo a gente vê as luzinhas. Então, o tempo inteiro a gente está no apagar de luzes. Ora a gente tem um equipamento, ora não tem. E há de se ficar mais aflito, mas na maioria dos municípios do Nordeste, vou pegar a nossa região e da Paraíba, é o único equipamento que o município possui, no sentido de equipamento permanente ali dentro da cidade. Se ele não funciona, você não tem sala de cinema, você não tem teatro, você não tem uma fundação, você não tem um outro espaço, exposição, você não tem um circular de arte e cultura, a não ser os espontâneos pela própria população, mas você não tem isso de forma organizada e permanente vindo do poder público, seja ele municipal ou estadual. Então, o esfacelamento, o desmantelamento total dessas políticas a retirada de recursos públicos, ela foi gigante. Se a gente fizesse um levantamento, a gente ficaria alarmado com a quantidade de recurso que foi colocado em outro lugar, né, que a gente sabe como é que funciona.
e essa política simplesmente está capenga. Nós não temos a Política Nacional de Livro e Leitura, a PNLE, regulamentada, nós temos a política aprovada enquanto lei, mas não temos a regulamentação dela, como é que ela vai funcionar. Isso deveria ter acontecido de 2018 para cá e não aconteceu. Nós temos o Plano Nacional do Livro e Leitura. O Plano Nacional ele é de 2006, é a primeira política estadual. Quando ele foi construído, ainda era um diálogo entre Educação e Cultura, Ministério da Educação e Ministério da Cultura, enquanto plano. Depois ele passa a ser um decreto no governo da Dilma, já se fortalece em 2011. E só em 2018, 7 anos de luta, que ele se torna uma lei federal. Então a gente tem a lei, a gente tem a política nacional, mas a gente não tem ela regulamentada. Cadê o fundo? Então a gente precisa voltar à discussão, debate e à pressão de todos os níveis pelo Fundo Nacional para a Leitura, que é o fundo onde a gente abriga recurso para investimento a nível nacional, federal e municipal, né? Cria esse sistema, como tem o sistema de cultura, para investimento no setor do país. Então a gente já está há 6 anos sem a revisão do Plano Nacional. Isso, sem a revisão do plano e sem a regulamentação da Política Nacional de Leitura Escrita, que foi aprovada em 2018. E em termos de categoria, né? Você já trouxe para a gente aqui muitos elementos importantes dessa política, né? Da importância dela para a sociedade. E claro, isso tem uma relação direta com o trabalho da profissional de biblioteconomia. Mas em termos de bandeiras, como nós no Serviço Social temos a Lei das 30 Horas, né? A luta pelo piso nacional, quais são as principais pautas da categoria? Olha, no momento existe uma pauta desde 2010, né, que é a pauta de defesa da biblioteca escolar. Inclusive, o Conselho Federal relançou uma campanha novamente, porque essa legislação, que a meu ver, na minha leitura, na minha análise, assim como de outros profissionais que atuam com a biblioteconomia social e com a cultura e com a educação, entendem que em 2010 ela foi muito mal escrita, mal projetada, né, para ter viabilidade. Então ela diz que em cada escola pública do país, escola pública e privada, deve existir uma biblioteca escolar funcionando com profissional em biblioteconomia. Isso gera para a gente algumas problemáticas, porque nós temos cerca de 35 mil, se eu não estiver equivocada no último levantamento, de profissionais. Então a gente não atenderia a demanda de ter um profissional por biblioteca escolar. O que a gente tem lutado sim, lutar pela regulamentação, pela atualização dessa lei, né, a Lei 12.244 de 2010, a Lei da Biblioteca Escolar. Já tem 2 projetos de lei, se eu não estiver equivocada, tramitando para melhorias nessa legislação, então a gente precisa defender esses projetos de lei que trazem melhorias e ampliação do conceito, inclusive, de biblioteca escolar, e traz essa possibilidade de viabilidade real, porque o que a gente tem defendido enquanto coordenadora do FLITEC, enquanto presidenta da Associação de Bibliotecários e bibliotecária que sou, é que a gente precisa ter profissionais concursados ou contratados, ou as duas coisas, dentro dos sistemas de educação, dentro das regionais de educação. Quando você tem esse profissional com essa capacidade de liderar equipes, de formar equipes, de articular, de mobilizar, de acompanhar o trabalho que é feito por essas bibliotecas nas escolas, você não necessariamente precisa ter um profissional por biblioteca, mas você precisa ter um conjunto de profissionais a cada grupo de escolas. Então esses profissionais vão estar acompanhando, fazendo formação, oficinas, cursos, capacitação para que os demais profissionais que atuam em bibliotecas, auxiliares de bibliotecas, professores readaptados, arte-educadores, pessoas que são de outras áreas e que se sentem mediadores e gostam do ambiente de biblioteca, possam atuar com qualidade. Então é preciso ter a liderança bibliotecária, né, nesse espaço, não necessariamente fazendo o operacional, mas qualificando a equipe para fazer e tendo uma supervisão. Então, a gente defende muito que a cada conjunto de bibliotecas, por exemplo, cada 10 bibliotecas, você tenha um profissional de biblioteconomia com esta formação. Sim. Porque a gente também tem uma grande lacuna no currículo. A gente não nosso currículo historicamente sempre foi voltado para as técnicas em biblioteconomia. Então, a gente precisa avançar bastante ainda nesse olhar
da gestão pública, nesse olhar da cultura e da política pública do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Com esse conjunto de aportes teóricos e práticos, o profissional tem toda a condição de estar liderando essas equipes e fazendo esses espaços funcionais, que é o que importa, que a população acesse ele. Bacana. Eu queria trazer para o nosso público aqui uma questão que eu escutei você falar outro dia, que é essa relação entre biblioteca e silêncio. Sim. Né? Achei um diálogo bem interessante sobre esse tema, acho que seria bacana nosso pessoal conhecer também. É lugar de silêncio? A biblioteca, independente de ser pública, ser escolar, ser comunitária, na minha concepção e de vários outros atores, é lugar de silêncio e lugar de barulho. Existe o que a gente chama de ambiente multiuso. Então vai ter aqueles locais da biblioteca, quando ela é pensada para atender as diversas demandas da sociedade, da comunidade, os lugares para a leitura mais em silêncio, para o trabalho, fazer um trabalho escolar. Então, por isso que a gente tem nas bibliotecas que são mais equipadas as cabines individuais. É um lugar onde a pessoa precisa total silêncio, precisa estudar para uma prova, não tem muitas vezes esse lugar em casa, então vai para a biblioteca e precisa se concentrar, fazer a sua atividade, normalmente mais acadêmica, mais escolar. O lugar do barulho é o lugar da arte e da cultura, que ela por si só é o lugar do barulho, é o lugar da gente se manifestar, seja com a música, seja com o teatro, seja com o cinema. Então, esse lugar que a gente chama, esse centro de cultura, a biblioteca precisa respirar a arte, a educação, a cultura, as múltiplas linguagens. Então, nesse lugar é o lugar do barulho. Então, é um lugar onde você está ali para você ser livre, para você criar, para você folhear os livros. Eu sou muito defensora do acervo livre, então não do acervo que você precisa ter um balcão e alguém vai pegar o livro para você. Eu sou a favor de que a gente faça processos de orientação e formação para que os usuários, os leitores, acessem esses acervos e eles mesmos criem o seu repertório de leitura. Então ele vai lá, muitas vezes a criança vai começar por um gibi, vai começar por um livro com imagens, um imagético, e depois ele vai estar lendo o romance. Então, esse percurso que a gente chama a mediação qualificada, a mediação para a leitura, seja leitura mais de cunho informacional, didática, seja leitura mais literária, ele é a possibilidade dele construindo, o ser humano construir seu próprio repertório. Então, a gente tem muita defesa desse lugar multi, né? Desse lugar onde você chega, onde você pode cochilar. Então, existem bibliotecas que trabalham muito o cantinho do cochilo, o cantinho da leitura, um espaço onde a criança mesmo consiga identificar os livros, ela mesma acessar, o lugar do brincar, o lugar de ouvir música, de assistir uma sessão de cinema. Então, é muito sério essa questão de ter a biblioteca no município funcionando dessa forma. Porque você imagina que muitos municípios não terão essa condição de ter um conjunto de equipamentos, pelo próprio orçamento, pela própria receita do município. Mas se ele tem uma biblioteca com essas múltiplas funções, você tem esse lugar. Você vai ter o cinema dentro da biblioteca, você vai ter a apresentação teatral, você vai ter o artista lançando seu livro, o escritor publicando sua obra, a criança vindo fazer a apresentação da escola dentro da biblioteca, que normalmente a gente não vê isso. A gente foi educado ainda numa educação tão tradicional em que a biblioteca vai fazer a visita. Você sai da sala de aula, vai uma vez no ano na biblioteca, visita, pega o livro, devolve, pega emprestado, devolve. Você passa pouco tempo desse espaço. Na verdade, é o espaço de ocupação. Digo que é pela leitura, pelo acesso ao livro que você consegue construir, um mundo imaginário, mas um mundo também possível e real. Então você começa a refletir sobre a sua vida, as suas práticas, o que você quer para você, o que você quer para sua família, os seus sonhos. Você começa a enxergar aquilo que você assiste, você começa a ficar mais crítico e você começa a fazer as questões. Começa aquelas interrogaçõezinhas na cabeça e é a partir daí que você vai lutar e vai defender outros direitos. Então o direito basilar do livro e da leitura é essencial para a conquista de outros direitos. Mais algo específico que a gente não pode faltar, que você queira acrescentar nessa nossa conversa de hoje? Então, gostaria muito que a gente defendesse essa questão da revisão da legislação de biblioteca escolar, que está em andamento, que está em tramitação, para que haja uma ampliação do texto dessa lei e haja o seu cumprimento, já que ela é uma lei de 2010, que em 2020 era o teto, o limite para o cumprimento dessa legislação e não aconteceu. Então a gente precisa encontrar caminhos possíveis para dar viabilidade a essa lei. Também a regulamentação da Política Nacional de Leitura Escrita, que é o PNLE, e a defesa do Fundo Pro Leitura, que haja essa aprovação para a criação desse fundo, que isso é antigo desde 2003, você tem ideia, Tássio,
quando a gente tem a primeira política nacional de leitura do país, né, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, né, no segundo ano do governo Lula, né, 2002, 2003, e nós não tivemos a criação do fundo, que seria o lugar, digamos assim, né, onde iria reunir o orçamento, os recursos, seja por doação ou por outras fontes, para investir na execução dessa política, né, em cada diretriz, em cada meta estabelecida pela política, e a gente não teve aprovação, com a aprovação desse fundo. Então, essa discussão e essa tramitação de legislação veio desde essa época, e ela está estagnada até o momento. Até 2017 estava parada no Senado. Então a gente precisa retomar urgentemente a regulamentação da política nacional, o fundo para a leitura, essa revisão desses textos da biblioteca escolar, para que a gente tenha viabilidade, porque tudo isso, você olha, as pessoas, a biblioteca pública, as pessoas não vão, mas reflete. A escola pública é o lugar onde a criança, o jovem, o adolescente passa a maior parte da sua vida. Normalmente, principalmente aquelas que estudam de forma integral. Passa horas e horas dentro da sala de aula no ambiente da escola e passa pouquíssimo tempo fazendo trabalhos de leitura, de reflexão, de aproximação com o livro, para criar um hábito. Então, muitas vezes, aí é o que da questão? A biblioteca está esvaziada, primeiro porque ela fica esperando uma demanda natural, ela precisa provocar a demanda, né? Precisa provocar as pessoas para criar programação, né, interessante para as pessoas frequentarem, e também pela ausência da biblioteca da escola. Quando você tem um indivíduo que desde a primeira infância frequenta a biblioteca da escola, e essa biblioteca funciona e faz sentido para aquele indivíduo, é comum, é bem natural que ele vá continuar esse trabalho. É sair desse hábito de ir para a biblioteca pública da cidade e depois chega na universidade, em outros espaços, e continua se tornando cada vez mais leitor, né? Acho que leitor e leitor é um processo, ninguém nasce sendo leitor, a gente vai se tornando leitor. E cada vez mais a leitura vai possibilitando que a gente enxergue o mundo de uma forma cada vez mais plural e mais diversa. Agradeço sua presença nesse debate. Fica cada vez mais nítido para quem nos acompanha o porquê nós entendemos que cultura é prioridade, né? E assim deve ser tratada. Então, deixo a palavra para você se despedir e dizer onde encontrar Gil e a associação. Então, eu, em nome da Associação de Bibliotecários, em nome do Flitec, agradeço demais o convite e contem sempre que precisarem. A gente funciona enquanto sede no centro, né? Mas a associação ela está em todo lugar, porque a gente faz muita ação remota também, na universidade, presencialmente, em espaços públicos. O fórum ele se reúne atualmente, desde a pandemia, de forma virtual. Normalmente a cada 2 meses a gente faz as reuniões. Nós temos assento no Conselho de Cultura, então eu vou encontrar Gil na universidade, enquanto Gil bibliotecária, eu vou encontrar Gil no fórum, nas reuniões mensais. Acompanhe nossos canais, né? O Instagram, o @FlitecAPB, e a Associação de Bibliotecários, o APB Paraíba. Então, lá no Instagram e no Facebook, vocês vão encontrar um pouco do que a gente vem fazendo, das nossas lutas e como participar. Acho que chegar mais gente para vir nos ajudar nesse fronte. Então, vamos embora. Mais uma vez, obrigado pela presença e a gente se encontra no próximo programa. Até mais.